Salve meus amigos, eu sou Henrique Massaro. Esse ano eu assisti a mais de 150 filmes, o que dá quase 260 horas assistindo filmes em 2024. O resto do tempo eu desperdicei. E esses são os 24 melhores filmes de 2024. Essa não é só mais uma lista de fim de ano dos melhores filmes do ano. Essa é a minha lista, por isso ela vai obedecer a critérios que eu decidi e que eu vou manter para os próximos anos. Entram nela filmes lançados em 2024, mas tem um porém que a gente precisa explicar aqui. Tem filme que estreou fora do Brasil em 2023, mas que eu só pude assistir em 2024 porque eles foram lançados no Brasil nesse ano e não teve nenhum tipo de exibição especial para a imprensa, pelo menos não na cidade onde eu moro, ainda no ano passado. Por isso é justo que eles entrem na lista desse ano. Da mesma forma, tem filmes que só chegam ao Brasil em 2025, mas que eu já tive a oportunidade de ver, principalmente agora nesse fim de ano, porque eles tiveram alguma exibição especial para a imprensa e para críticos, criadores de conteúdo, enfim. A regra então é, para um filme de 2023 entrar, ele tem que ter saído no Brasil apenas em 2024 e para um filme de 2025 entrar, eu tenho que ter visto ele ainda em 2024. Resumindo, eu tenho que ter visto o filme esse ano. Começando de forma polêmica com um filme que muita gente amou, muita gente odiou, eu sou um dos poucos que ficou logo no meio do caminho. A Substância me gerou sentimentos confusos e meses depois eu não consigo decidir o que eu penso exatamente do nível de terror corporal colocado nesse filme aqui. Mas o fato de eu seguir pensando sobre ele só pode ser um bom indicativo, um grande mérito dessa produção da MUBI, essa produção de terror da MUBI. Não é sempre que isso acontece e eu acho que essas sensações contraditórias, elas precisam ser valorizadas no cinema. Motel Destino, filme brasileiro dirigido por Karim Ainuz, que eu tive o privilégio de ver perto do elenco durante o Festival de Cinema de Gramado, é a minha primeira vez no Festival de Cinema. Esse é um thriller erótico que mistura as noções de prazer e tortura no interior do Nordeste brasileiro, com um jogo de luzes e um uso de cores extremamente autêntico e eficiente como elemento narrativo. Oeste outra vez, mais um filme que eu assisti em Gramado, esse foi o grande vencedor do festival, inclusive. Mostrando que o faroeste é um gênero em eterna reinvenção, o diretor Érico Rassi cria aqui um western à brasileira, ambientado no sertão de Goiás. Nas paisagens desérticas e nos silêncios prolongados que ele cria, ele nos mostra homens embrutecidos tentando lidar com as dores de serem deixados pelas suas mulheres. Tem comentários sobre esses filmes que eu assisti em Gramado aqui no canal, eu vou deixar passando no card. Gladiador 2 não é tão épico e provavelmente, certamente não vai ser tão lembrado quanto o primeiro Gladiador com o Russell Crowe, mas o Ridley Scott conseguiu tornar essa sequência aqui com o Paul Mescal um entretenimento dos bons para se ver nas telonas ao longo de 2024. Essa foi uma das grandes experiências para se ter em cinema, na minha opinião, com batalhas e efeitos especiais que somente o cinema de hoje permite. Herege, esse que tem sido falado como um dos grandes papéis da carreira do Hugh Grant, é também um suspense que me manteve grudado na tela entre todos os que eu assisti durante esse ano. Atenção pelo que vai acontecer com duas jovens missionárias que são presas por um homem na sua casa é tão bem construída quanto as discussões sobre religião, fé e inclusive destino que são propostas por esse psicopata. Pisque Duas Vezes foi outra experiência marcante para se ter ao longo do ano nessa estreia da Zoe Kravitz na direção. Esse filme ele explora as lógicas de poder, a alienação dos ricos, milionários e bilionários principalmente, e a sensação de impunidade desses super ricos e poderosos, numa trama que é envolvente, ela é inventiva, pesada muitas vezes e inclusive surpreendente. Nosferatu, a releitura do Robert Eggers, um dos novos mestres do terror do clássico alemão de 1922, presta homenagem ao original na fotografia, no espelhamento de algumas cenas, na história, claro, mas também tenta trazer uma nova perspectiva, agregando novas camadas e
a uma dessas personagens, principalmente, e uma nova composição para o vampiro mais famoso da história do cinema. Tem crítica completa aqui no meu canal. Baby Girl, tema da última crítica que eu publiquei aqui no canal, filme com a Nicole Kidman, que é uma novidade dentro do chamado gênero de thrillers eróticos. A diretora, a Halina Heinz, ela bebe da fonte de filmes desse gênero, como Atração Fatal e Instinto Selvagem, filmes marcantes das décadas de 80 e 90, para promover aqui uma inversão de lógica na qual esses filmes estavam inseridos, e ela consegue fazer isso sem ser nem um pouco clichê. Eu adorei esse filme e merecidamente ele está aqui na lista de melhores do ano. Guerra Civil foi um filme que me fez refletir o tempo inteiro sobre o quão longe ou o quão perto nós estamos de viver uma distopia como essa que é apresentada aqui durante o filme. Mais do que isso, tá? Mesmo nos momentos em que essa produção me causou a sensação de estar esticando demais a corda, de possivelmente estar forçando um pouco a barra, ele conseguiu promover uma discussão super instigante sobre o papel da mídia e a ética no jornalismo, principalmente em momentos de tensão e inclusive, né, momentos de exceção como esse que é apresentado durante o filme. Barba Ensopada de Sangue, o livro do Daniel Galera, é um dos melhores romances brasileiros da última década e um dos meus favoritos. No filme, o diretor Ali Muritiba ele restringe a experiência a alguns dos muitos elementos que são abordados na obra original, mas sabe exatamente quais deles escolher para fazer dessa uma grande adaptação sobre um homem atormentado pelo seu passado e que se refugia em Santa Catarina para saber mais sobre a morte misteriosa do seu avô. Eu assisti ao filme no Festival de Gramado, ele foi o meu favorito do festival e ainda não tem uma data de lançamento dele. Ele só passou em Gramado e em algumas outras exibições, alguns outros festivais. Assim que tiver o lançamento definido para o cinema ou para o streaming, que quer que seja, eu tenho um conteúdo bem legal gravado sobre ele, que eu vou compartilhar por aqui. American Fiction, um dos concorrentes ao Oscar desse ano. Uma comédia dramática com elementos extremamente ácidos sobre para onde a indústria cultural está caminhando. Teve gente fazendo diversas interpretações. Filme anti-lacração ou filme anti-woke, que foram algumas das definições que eu ouvi, mas não se enganem, tá? Isso aqui não é uma crítica a pautas sociais ou qualquer coisa nessa linha. E sim uma crítica à indústria, uma crítica à lógica tacanha da indústria de mercado, de transformar absolutamente tudo em produto. É sobre isso que American Fiction se trata. Jurado número 2. Talvez tenha sido em 2024 que a gente viu o Canto do Cisne do Clint Eastwood, que com 94 anos de idade é um dos maiores diretores vivos de Hollywood. Mas, graças ao Warner, a gente não pôde ter a experiência de assistir a esse filme no cinema, pelo menos aqui no Brasil e em vários países, porque ele foi direto para aluguel online e depois para streaming. Tem crítica do filme aqui no canal, foi um dos filmes que eu mais gostei de assistir agora nessa reta final, mas eu posso dizer que Jurado número 2 traz um novo olhar sobre o gênero de filmes de tribunal e questiona de forma interessantíssima o sistema judicial criminal, né? Aqui falando do norte-americano, que é um dos pilares principais aí da democracia, mas que tem também, no mínimo, muitas falhas possíveis. Desconhecidos foi uma das grandes surpresas do ano, uma história de serial killer extremamente ousada e diferente de tudo o que a gente tem visto nas muitas produções com essa temática, principalmente ao longo dos últimos anos. O filme que vai chegar ao Brasil em março do ano que vem, fiquem ligados porque vai ser um grande lançamento, ele é inventivo, brinca com as estruturas narrativas, traz caminhos inesperados para a história e combina também efeitos visuais, trilha sonora e elementos como a violência bastante gráfica às vezes, de forma bastante autoral. Longlegs ou Longlegs, Vínculo Mortal, na minha opinião, foi o grande terror desse ano. Uma experiência marcante no melhor sentido do gênero e, de novo, a melhor que eu tive em 2024 dentro dele. É uma história de serial killer diferente, com elementos extremamente macabros associados a uma boa trama de investigação criminal. Destaque especial aqui para a caracterização e para a atuação do Nicolas Cage, que desaparece no vilão da história e é um dos grandes papéis da temporada, na minha opinião. Robô Selvagem é uma animação que conquista o seu lugar na minha lista muito merecidamente por ser super divertida e bonita na construção do universo de uma floresta com as suas muitas espécies e a interação desses animais com
um robô programado para servir os seres humanos que acaba indo parar por lá por engano. A criação de vínculos inesperados entre esses seres e o desenvolvimento de temas como a maternidade são grandes diferenciais desse filme aqui. A Garra de Ferro é uma quase que inacreditável história real da trágica família Von Erich, a mais tradicional e famosa do wrestling norte-americano. Com uma atuação incrível do Zac Efron no papel principal, que inexplicavelmente inclusive foi esnobado da temporada de prêmios, o filme trata de temas como o abuso psicológico, a pressão pela alta performance, a dependência emocional da figura paterna e o amor incondicional entre irmãos. Tudo isso num ambiente extremamente trágico e emocionante. É um dos grandes filmes do ano. Furiosa, uma saga Mad Max. Em 2015, 30 anos depois do fim da série de filmes com o Mel Gibson, o nível de produção foi absurdamente elevado com Mad Max Estrada da Fúria, que foi um dos melhores filmes daquele ano e inclusive da década passada como um todo. Agora, Furiosa, que é a história pregressa da personagem que foi apresentada no filme de 9 anos atrás, se tornou uma das grandes experiências para se ter nas salas de cinema ao longo de 2024. Não, esse não é o filme de 2015, mas pensem que é uma trama derivada daquele universo principal que conseguiu manter o nível de excelência na maioria dos aspectos. Anatomia de uma Queda, produção francesa, vencedora do Oscar de melhor filme internacional em 2024, filme que estreou lá fora ainda em 2023, mas que só chegou pra gente esse ano. Será que o marido da Sandra caiu ou se atirou da janela? É difícil dizer e, na verdade, meio que não importa tanto assim. O que importa é o drama por trás disso tudo e a exposição da intimidade de um casal, principalmente da mulher, que ficou viva na história, num excelente filme de tribunal. Memória Infinita, documentário chileno, finalista do Oscar desse ano, foi um dos filmes que mais me emocionou ao longo de 2024, ao retratar de uma forma super intimista e até crua a vida de uma mulher e do seu marido com Alzheimer. O casal lida com as memórias construídas por eles a dois ao longo dos anos e com a dura realidade de enfrentar o dia em que ele não vai se lembrar do grande amor da sua vida. Esse filme, essa obra da diretora Maite Alberdi e a música tema La Danza de las Libélulas, do Manuel Garcia, o compositor, seguem me acompanhando desde que eu assisti a esse documentário. Rivais, de Luca Guadagnino, é um drama esportivo de triângulo amoroso inusitado, e inusitado é uma boa palavra, uma palavra excelente para definir o cinema desse diretor italiano, que aqui explora de forma ousada e muitas vezes até divertida muitos erotismos e principalmente os elementos fálicos pelos quais ele se mostra obcecado. Tudo isso numa história que te prende tanto pela trama, mas principalmente pela complexidade dos três personagens principais, com um uso de cores vibrantes e de uma trilha sonora no mínimo eletrizante que funcionam incrivelmente bem na narrativa. Pobres Criaturas, a versão feminina e feminista do diretor Yorgos Lanthimos de Frankenstein, um filme que me conquistou pela forma, ou seja, pela narrativa, pela maneira de contar a história, mas também, por que não, pela história em si. A jornada da Bella Baxter, essa personagem cativante e no mínimo inusitada, é uma mistura perfeita de ingenuidade, bravura e sensibilidade. É provocativo, é reflexivo e é também muito engraçado. Duna Parte 2. Não é muito comum quando uma sequência supera o filme original, e é certamente muito raro quando essa sequência não só é melhor, como é muito, mas muito melhor do que o filme que a precedeu. É isso que acontece nesse segundo filme do Denis Villeneuve, retratando o universo criado pelo Frank Herbert. Duna Parte 2 é um filme que, diferentemente do primeiro, finalmente acontece muita coisa, desde grandes batalhas, como também o desenvolvimento da ambiguidade do personagem principal, a toda a sua complexidade, e uma discussão sobre como funciona a criação de qualquer tipo de mito. Vidas Passadas, longa de estreia da diretora sul-coreana Celine Song, que estreou internacionalmente em 2023, mas que chegou pra gente aqui no Brasil em janeiro de 2024. Esse é um filme que é muito mais do que uma história de triângulo amoroso. Ele é quase que um ensaio sobre destino, sobre a natureza de cada indivíduo, sobre escolhas, sobre pertencimento, enfim. Foi um dos filmes que mais mexeu comigo ao longo de todo 2024. Inclusive, eu tenho uma espécie de vídeo ensaio aqui no canal,
uma tentativa diferente de conteúdo que eu tentei fazer por aqui, logo depois de assistir a esse filme, e eu convido vocês a assistirem. Nesse vídeo eu mostro como a linguagem cinematográfica da Celine Song trata de todos esses temas que eu acabei de mencionar. Vidas Passadas é mais um grande exemplar de um movimento interessantíssimo que tem ganhado força no cinema dos últimos anos. O da chamada autoficção, que contempla filmes como A Mão de Deus, do Paolo Sorrentino, Roma, do Alfonso Cuarón ou After Sun, da Charlotte Wells. E por fim, em primeiro lugar, Ainda Estou Aqui, dirigido por Walter Salles, baseado no livro de Marcelo Rubens Paiva. Esse filme conquista o primeiro lugar da minha lista não só por ser o candidato do Brasil ao Oscar e por concentrar toda a nossa torcida apaixonada por uma tão sonhada estatueta para um filme brasileiro, mas porque, gente, no fim das contas, se trata de uma obra impecável, na minha opinião. Todas as escolhas narrativas do Walter Salles, juntamente, claro, das atuações da Fernanda Torres, do Selton Mello e do brinde final ali com uma atuação da Fernanda Montenegro, elas se encaixam perfeitamente na história que está sendo contada. A do sequestro do ex-deputado Rubens Paiva? Sim, mas muito mais do que isso, a história da Eunice Paiva, essa mulher que do dia para a noite viu a entrada da mão armada do Estado na sua casa, que fechou as portas, escureceu o ambiente e levou o seu marido embora para sempre. Sim, existem milhares de histórias possíveis sobre o período da ditadura no Brasil, essa aqui é sobre isso. Sobre essa família, sobre essa mulher que, em meio a todo o desamparo, conseguiu criar os seus filhos e fazer um resgate histórico da memória do marido morto. Ainda Estou Aqui é um filme que chega num Brasil cada vez mais dividido e que, ainda que não completamente, claro, tem uma capacidade quase que inacreditável de unir, de gerar consenso sobre o que deveria ser consenso há muito tempo, mas que infelizmente não é. Que história bem contada, que filme poderoso, o melhor de 2024. Era isso que eu tinha para dizer, essa foi minha lista dos melhores filmes do ano, foi um prazer estar com vocês ao longo de todo esse ano aqui, o canal cresceu consideravelmente ao longo de 2024 e nessa reta final principalmente, por isso eu estou com as esperanças altas para 2025, que seja um ano de muito cinema para todos nós. Até o próximo vídeo e tchau! Upside down, things ain't been the same since the blues walked into town. But you